Olá, muito bom dia a todos. Que Deus abençoe a sua casa, que Ele abençoe também a toda a sua família. É sempre um prazer imenso podermos levar a você, através desta programação, uma palavra de fé, uma palavra que realmente venha mudar a sua vida, que é a palavra de Deus. Você já ouviu tantas palavras negativas, palavras de que você não vai conseguir, de que não adianta você lutar, que o seu problema é muito sério, é muito grave, que o seu filho não vai largar os vícios, que essa doença não tem cura, que você não vai conseguir pagar suas dívidas, que você não vai conseguir vencer essa causa na justiça. Enfim, você tem ouvido palavras que têm te desanimado, têm te jogado no chão. Mas a palavra de Deus levanta, dá ânimo, coragem, disposição. Jesus disse que tudo é possível àquele que crê. Então, se você crê na palavra de Deus, você pode vencer os maiores problemas da sua vida. Essa luta que você está a viver hoje, esse problema tão grave que você está a enfrentar, ele nada mais é do que uma grande vitória que vem pela frente. Obviamente, se você colocar a sua fé em ação. Esse problema que você enfrenta hoje vai ser uma escada para te conduzir à realização de um sonho que você tem, do sonho que você carrega dentro de si. Para isso, basta apenas você colocar a sua fé em Deus, na palavra dele, e ele conduzirá todos os seus passos. No programa de hoje, como sempre nós fazemos nos demais, em todas as nossas programações, você vai conhecer várias histórias. Daqui a pouco vamos conversar com a Olga, que está aqui no programa, que vai contar um pouco do sofrimento que viveu, da depressão, dos desejos que tinha de morrer, dos problemas que enfrentou, que trouxeram a depressão para a vida dela, as decepções que ela viveu. Daqui a pouco, essa história. Também nós teremos, pelo Skype, o testemunho da Deolinda, que vai falar conosco lá de Paredes. Ela tinha um problema grave de saúde, ela tinha um tumor maligno nos ovários, chegou a fazer quimioterapia, caiu em depressão, tinha pensamentos de cometer o suicídio. Daqui a pouco você vai saber da história dela, tá bom? Vamos agora a uma matéria no programa que fala dos tratamentos ineficazes contra a depressão. Tratamentos que não deram certo, muitos tentam obter a cura para a depressão e, para conseguir a cura, ela faz uso de vários medicamentos, claro, medicamentos receitados pelos especialistas, pelos psiquiatras, mas mesmo com todo o cuidado médico, as pessoas não têm conseguido vencer a depressão porque é um problema da alma, é uma doença da alma e só Deus pode tratar da alma. Veja essa matéria. Após um diagnóstico de depressão, em termos clínicos, a prescrição é quase sempre a mesma. Tranquilizantes, antidepressivos, reguladores do humor, sedativos, ansiolíticos e antipsicóticos. Um sem fim de nomes e determinações complexas, em suma, químicos que vão diretamente para o organismo do doente. Para além de uma fatura pesada em medicação, é também sugerida uma alteração na vida, nos hábitos alimentares, sobretudo, e até na suplementação. Suplementos alimentares como o ômega 3, o cálcio, o ácido fólico, a vitamina D, o zinco e o selênio, componentes que até há bem pouco tempo eram considerados aliados para atenuar e ajudar na recuperação de um estado depressivo. No entanto, sabe-se agora que em nada influenciam. Todos os anos conhecem-se novos números no que toca ao consumo de medicamentos dos portugueses. Os mais consumidos são os ansiolíticos e os antidepressivos. No entanto, sabendo que não curam a depressão, estaremos nós a ser alvo de um grande esquema político com bom marketing para que os portugueses vivam em placebo.
São milhares e milhares de euros gastos em medicamentos que apenas invadem ainda mais o organismo de quem infelizmente sofre com esta doença. Está definitivamente na hora de colocar um basta a este jogo de interesses e procurar sim a credível e eficaz cura para a depressão. O grande problema das medicações, o grande problema é que elas têm efeitos colaterais terríveis, terríveis. Se você for ler toda a composição da medicação e se você vê os efeitos colaterais, você não tem coragem de ingerir o medicamento. Essa é a grande realidade. Você usa o medicamento para resolver um problema de saúde e ele traz outro pior. E aí você tem que tomar uma outra medicação para resolver o problema que a medicação anterior causou. E essa outra vai causar outro tipo de problema. Quer dizer, é algo terrível. A pessoa se torna escrava de medicações e medicações e medicações e nunca fica livre. É realmente uma escravidão. É uma escravidão. Quando a pessoa é vítima de enfermidades, ela está presa, escravizada por um problema, não é? E o tempo dos milagres não passou. O mesmo Jesus que deu saúde, que libertou no passado, continua o mesmo. E isso não é promessa de igreja, isso não tem nada a ver com religião. O problema do ser humano é que as pessoas não têm o entendimento para separar o que é religião e o que é a Bíblia Sagrada. Uma coisa é religião, outra coisa é a Bíblia, é a palavra de Deus. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Nada, nada a ver. Deus não é religião. Às vezes as pessoas ficam tão apegadas à religião, que eu sou da religião A, B, ou C, e elas falam com orgulho tão grande, como se isso fosse mudar a vida de alguém. Se as religiões pudessem resolver os problemas das pessoas, não haveria tanto sofrimento nesse mundo, porque o que não falta é religião para todo gosto. Mas o que faz a diferença é a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela cura, ela liberta. Então, quando você pega os evangelhos, você vai ver os milagres de Jesus. E aí talvez você diga, sim, eu creio nos evangelhos, eu creio na Bíblia, eu creio que realmente os milagres aconteceram, mas eles aconteceram naquela época. Talvez seja esse o seu pensamento. Mas se você crê realmente na palavra de Deus, você vai ver que está escrito. Jesus disse, e estes sinais seguirão aos que creem. Em meu nome curarão os enfermos, expulsarão os demônios. Jesus disse que no nome dele os milagres continuariam. Então, se você pegar a Bíblia Sagrada, depois da morte e ressurreição de Jesus, Jesus foi para o Pai, mas os milagres continuaram a acontecer através dos apóstolos, dos discípulos que seguiram pregando o Evangelho. Você pode conferir isso. As pessoas continuavam a ser curadas através da fé. Então, o tempo dos milagres continua. Jesus pode te livrar, te libertar desse sofrimento. Isso não é religião, repito, não tem nada a ver com religião. Nós não estamos aqui falando de religião, não somos uma religião. Nós anunciamos a palavra de Deus, o que está contido nas Sagradas Escrituras. A Olga, que está aqui conosco, que vai dar o seu testemunho, passou por momentos muito difíceis e ela vai relatar um pouco da sua história. E caso você queira conversar, desabafar, contar os seus problemas, você pode entrar em contato agora mesmo na nossa central de atendimento. Enquanto nós estamos aqui a conversar, a mostrar os testemunhos, você pode ligar para a nossa central de atendimento, é o 21 836 8008, para conversar, desabafar ou para marcar uma consulta. Bem, vamos à história da Olga. Tudo bem, Olga? Bom dia, Sr. Bispo. Bom dia. Você sofreu com depressão durante quanto tempo, mais ou menos? 5 anos, mais ou menos, sim, sim. E a depressão começou como? Na adolescência já, não é? Porque, pronto, houve muitas situações em casa, na família. Nós éramos uma família unida, mas de repente começaram a haver muitas brigas em casa com os pais
E a vida foi deteriorando, não é? As coisas foram piorando e eu comecei a ficar muito deprimida, com uma tristeza profunda e achei que não valia a pena viver. Então era todos os dias chorar, era todos os dias muito triste porque não dormia e durante o dia não tinha aquela verdadeira alegria. Entretanto, eu achei que devia suicidar-me porque nada tinha sentido. E as brigas em casa continuavam, apareceram vícios em casa de bebidas e eu mesmo própria também achava que se eu fumasse ia encontrar refúgio no tabaco, mas em vão, porque aquilo que eu pensava que ia me acalmar ou ajudar a resolver ainda piorou mais a situação. E a tristeza era muito profunda na alma, porque era uma situação que eu própria não conseguia explicar o que é que estava a acontecer. Foi crescendo nesse ambiente de tristezas e angústias e ver a família, cada um para o seu lado, até que os pais se separaram. Minha mãe é que saiu de casa e isso foi um caos. Foi muito mal para mim. Na altura eu tinha 19 anos, tinha uma irmã de 10 anos, ela ficou comigo e eu fiquei sem saber o que é que havia de fazer da vida. E pronto, abandonei os estudos porque não tinha disposição nem vontade de continuar com a vida e foi então que as coisas cada vez piores e eu comecei então à procura de solução, mas sempre nos piores lugares, porque nas noitadas e continuar com os vícios não foi solução. Portanto, A primeira tentativa de suicídio foi como? eu tomei 48 comprimidos, Sr. Bispo, e passei muito mal, fui parar ao hospital, fiquei lá internada. E foi terrível. Tinha que idade? Nessa altura tinha 14 anos. Então foi a primeira tentativa? Foi a primeira tentativa. Tentou de novo? Sim, quando já tinha 19 anos, quando foi a pior fase da minha vida, quando abandonei os estudos e a mãe saiu de casa e tudo começou realmente sem sentido e as brigas continuarem em casa, foi que eu pensei em atirar-me para debaixo do comboio. Fui mesmo até a estação do comboio, mas felizmente que pronto, houve uma força maior que me ajudou e não cometi o ato. Sua vida sentimental, como era? Não era famosa também. Também sofri uma decepção amorosa e isso acrescentou aquilo que já era muito mau e portanto, também não foi uma vida feliz. Entretanto, pronto, eu continuava a ver aquela situação que houve uma altura em que nem tão pouco sabia da minha mãe, não sabia do paradeiro dela, e o meu pai, muito nervoso sempre também, e no vício, não é, do álcool, que era o pior de tudo, quando meu pai bebia, porque ele ameaçava e dizia-nos a nós que ia matar a minha mãe. Isso é que me fazia sofrer muito, porque ele andava com uma faca no carro e a qualquer momento podia encontrar a minha mãe na rua, ela andava escondida, escondida dele, porque a vontade dele era mesmo matá-la e eu sabia que ele tinha uma faca no carro e isso preocupava-me muito. Era isso que me fazia sofrer mais. Olga, em que condições você entrou na Universal? Você estava mesmo para fazer algo terrível, tirar a vida? Como é que estava a sua situação? Sim, eu não pensava noutra coisa, só achava que morrer era a solução. E então foi que alguém me convidou, pronto, falou-me da igreja e convidou-me. E eu fui e realmente quando lá cheguei foi que eu senti que ali era um lugar onde me podiam ajudar. Eu fui ouvida, fui acompanhada, orientada e passei a conhecer a Palavra de Deus. E então comecei a praticar e a saber, a ter experiências de que a Palavra de Deus funciona. E foi a partir daí que eu comecei portanto, a aprofundar e a ter mais conhecimentos e então realmente é a solução. Já no primeiro dia, nos primeiros dias, veio o alívio da depressão? É assim, veio o alívio, sim. Eu senti a paz. Logo na primeira reunião que eu assisti, eu senti que ali era o meu lugar e que quando cheguei em casa, aliás, eu vi transformação na família. Eu vi que a família nesse dia, o que não era hábito, estarmos juntos, a jantar juntos, na mesma mesa, nunca estávamos juntos. E naquele dia estávamos todos em casa e o ambiente era diferente. Era de mais união e o ambiente transformou-se. Logo naquele dia eu vi realmente que houve uma mudança e que havia algo que estava a acontecer diferente.
Como é que está a sua vida hoje? A minha vida hoje está abençoada porque eu, pronto, sou uma pessoa que tenho verdadeira alegria e todo esse peso, todo esse perturbações e a depressão já não existe mais. Hoje eu sinto-me feliz e, pronto, e tenho força. E ganhei força e aprendi a lutar. Quer dizer, você não se entregou e não tem se entregado mais à depressão? Não, já não tenho motivos para isso, porque aprendi a lutar e sei que a palavra de Deus funciona. Houve uma mudança na sua vida? Radicalmente. E essa mudança pode acontecer consigo também. Há quanto tempo você sofre? Qual é o problema que te aflige? É um problema familiar? É um problema financeiro? É um problema de saúde? É um problema no casamento? Qual o problema que tem tirado a sua paz? Você que está nos ouvir pela Rádio Record, você que está nos acompanhar pela página da Igreja Universal no Facebook, igrejauniversal.pt, você que está nos acompanhando pelo Facebook, eu faço essa pergunta a você. Qual é o problema que tem tirado a sua paz? Como está a sua vida? Como está a sua situação? Como está a sua vida, minha amiga, meu amigo? Você está a sofrer com problemas na família, problemas de vícios na sua família? Nós temos mostrado tantas pessoas curadas, tantas pessoas libertas. O tempo dos milagres não passou. Continua. Mas talvez você seja aquela pessoa que diz assim, mas na Igreja Universal falam tão mal, né? Falam mal da Igreja Universal, perseguem, dizem mal de vocês. Eu até pensei em chegar até a Igreja Universal, mas depois que eu acompanhei determinadas reportagens, eu mudei de ideia. Pois eu digo a você, é agora mesmo que você tem que vir. Porque muitas pessoas têm vindo exatamente por causa disso. De tanto elas ouvirem falar mal da Universal, elas têm vindo para conhecer. E é isso que é inteligente. Você vai conhecer agora a história de um rapaz que pensava o mesmo. Ele tinha raiva da Universal, do Bispo Macedo, porque ele ouvia falar mal. Né? Você vai conhecer a história dele. Eu vou colocar agora esse fake news. Quer dizer, muitas pessoas ouvem falar mal da igreja. Então elas pensam assim, nessa igreja eu não piso. Mas você está necessitado. Eu pergunto a você, se você for até essas pessoas que perseguem a igreja, eles vão te ajudar? Vão te ajudar? Vão se importar com você? Eles vão se importar com o seu casamento, com a sua família? Eles vão levar uma palavra de fé para vocês? Vão ajudar vocês? Pois é. Nós temos ajudado as pessoas todos os dias. Nós temos ajudado. E temos mostrado aqui os testemunhos. Então para pensar. Não deixa ninguém pensar por você, não. Deixa ninguém fazer a sua cabeça, não. Por exemplo, nós estamos aqui na programação. Talvez você diga assim, mas vocês estão aí no programa também tentando nos convencer. Negativo. Negativo. Nós não queremos convencer a ninguém. Tanto é que nós somos os primeiros a dizer, se você entrar numa Igreja Universal e não ver milagres, não volte nunca mais. Nós somos os primeiros a falar isso. Nas reuniões, nós falamos isso com as pessoas. Nós dizemos para elas, olha, se Deus está aqui, a sua situação vai mudar. É o mesmo que nós falamos com vocês. Se nós fôssemos mentirosos, enganadores, vocês acham que nós teríamos ousadia de fazer esses desafios? Vocês acham? Só uma pessoa louca, né? Só uma pessoa fora do seu juízo que faria isso. Concorda comigo? Então faça um desafio para o senhor, para a senhora, você que não importa a sua religião, você está sofrendo. Faça um teste. Agora mesmo, diga para si aí agora mesmo, se esse povo é verdadeiro, se essa igreja realmente é verdadeira, de Deus, eu vou lá. Eu vou lá, quero ver se realmente é. Se for, vai acontecer alguma coisa boa na minha vida. Se não for também, eu não coloco os meus pés nunca mais lá. Uma coisa eu te digo, quando você entrar na Universal, ninguém vai te perturbar, ninguém vai amarrar uma corda aos seus pés para você não sair, ninguém. Você pode entrar na reunião sem ter que falar com ninguém, se quiser procurar um atendimento com o pastor atende. Mas se você diz assim, eu não quero conversar com ninguém, só quero chegar lá, sentar, assistir o culto, observar, ver se eu gosto. Se eu gostar, eu fico. Se não, continuo a frequentar. Se eu não gostar, eu não piso nunca mais. Acabou. Quem é que vai te obrigar? As portas estão abertas, tanto para a pessoa entrar como para sair, a hora que ela bem entender. E outra coisa, quando a pessoa vem e vai embora,
nós não vamos atrás, porque nós nem sabemos quem é a pessoa, nem onde ela mora e nem procuramos nos informar. Nós não temos na Universal controle de pessoas, quem são, onde moram, não temos nada disso, nada disso. Pessoas entram, participam, voltam quando quiserem, se não quiserem não voltam. Existe liberdade, liberdade. E quem é da Universal sabe que eu estou a dizer a verdade. Pergunta a qualquer pessoa da Universal e vão dizer para você. Não é possível que em Portugal milhares e milhares de pessoas estejam a ser enganadas. Não é possível. É ou não é verdade? São mais de 140 igrejas em Portugal. São milhares e milhares de pessoas que chegam à igreja todos os dias. Será que toda essa gente tem sido enganada? A Igreja Universal está em cerca de 180 países. São milhões e milhões de membros, de frequentadores. São milhares e milhares de pastores. São só de obreiros, são mais de 220 mil obreiros. Minha amiga, meu amigo, para pensar, não é? Para pensar, reflita e você vai chegar à sua conclusão. Veja a história do Jaime. O Jaime, um advogado, um homem inteligente, um homem culto, conhecedor da lei, mas tinha o casamento destruído, era infeliz e o filho estava doente. Ele sabia da Igreja Universal, mas tinha preconceito. Tinha preconceito. Ele acreditou no princípio nas falsas notícias. Vamos à história dele. Meu nome é Jaime José Pereira Filho, eu tenho 43 anos e sou advogado. Eu nunca tive boas notícias, tanto da igreja quanto do bispo. Que o bispo era um charlatão. A gente ouvia isso nas mídias, na televisão, nos jornais. Que as pessoas eram induzidas a dar dinheiro. Ou como falavam na época, na década de 90, que vinham comprar um pedaço no céu, né? Chacotas, a gente tirava a sarro das pessoas. Mais um lá que vai dar dinheiro pro bispo. Vamos dizer, na época de faculdade, a igreja era massacrada, não existia quem fosse da igreja, todo mundo falava mal. Falava do bispo, falava da igreja, era motivo de chacota, né? Falava assim, você quer ganhar dinheiro sem ser advogado? Vai ser pastor. Pastor ganha dinheiro, ele sabe ganhar dinheiro. Eu trabalhava, na época eu trabalhava na faculdade, meus pais eram espíritas, né? Tanto meu pai e minha mãe eram pai de santos, trabalhavam com as entidades, né? De esquerda, diga-se de passagem. Então isso contribuía mais para a minha aversão quanto à igreja, né? Como advogado à época, se alguém viesse falar para mim que teve algum problema com o bispo ou com a igreja, com certeza eu pegaria o processo dessa pessoa. Só pelo prazer de poder falar que tinha um processo contra a igreja que eu ia ganhar, para poder humilhar a igreja, o bispo. Porque na minha visão à época, o bispo ele usurpava das pessoas. Porque eram pessoas ingênuas, pessoas necessitadas, e o pouco que eles tinham, ele fazia questão de tentar tirar delas, com situações de sacrifício. Inclusive, quando eu veio falar isso à época, aquela fogueira santa, onde já se viu a pessoa dar a vida dela, dar tudo que ela tem naquela fogueira santa. Se alguém viesse reclamar para mim falando que foi enganada para dar o que ela tinha, com certeza eu pegaria um processo deles, só pelo prazer de poder pegar aquele dinheiro de volta e falar assim, ó, esse daí mas o bispo perdeu. Minha atual esposa, quando eu a conheci, nós começamos a namorar, eu não sabia que ela era da igreja. Quando eu vinha saber que ela era da igreja, eu fiz de tudo para desviar ela da igreja. E nós casamos e durante 2 anos, a nossa convivência tinha tumultos. E ela ia da igreja e eu tentando desviar, e nós tendo problemas de relacionamento, problemas em casa, e eu, aos poucos, eu fui abrindo minha visão. E um dia ela me convenceu a ir na igreja, passados 2 anos. Porque até então eu não passava meu pé para dentro da igreja, eu deixava ela na porta e ia embora. Mas quando essa primeira vez que eu fui com a minha esposa, eu fui sem minha carteira, não levei nada, porque eu falei assim, vão pedir dinheiro, vão pedir alguma coisa, se pedir eu não tenho. Minha esposa vai falar assim, você tem alguma coisa? Eu falar, não tenho, deixei a carteira em casa. Mas aí eu comecei a acompanhar a situação da igreja e ver que não era aquilo que me pintava. Porque vinha uma palavra, vinha uma pregação, vinha uma solução de problema. Eu tenho um filho, que meu filho mais velho, ele tinha um problema no coração. E minha esposa me mostrou, a partir dele, o poder da fé. Porque ela fazia correntes para ele poder melhorar do problema do coração que ele tinha. Porque ele teria que fazer uma cirurgia, porque ele tinha um problema de sopro. E ele foi curado na igreja.
Hoje ele tem 19 anos e é perfeito. Depois de ter ido para a igreja, meus olhos abriram. Daí eu percebi o quanto eu fui manipulado pela mídia. Porque eu vi que tudo que era pintado antigamente era tudo falso, era tudo mentira. Porque a partir da hora que eu comecei a participar das reuniões, ver o bispo pregando, ver o que era passado, eu vi que era tudo mentira. Nada daquilo era verdade, porque o foco dele era salvar as pessoas. Ele não tinha foco em dinheiro, não tinha foco em prejudicar ninguém. Quer dizer, eu me perdi nessa situação, perdi anos da minha vida por causa do que era veiculado falsamente pela mídia. E hoje eu sou feliz. Aonde eu estou, eu sou feliz. E me arrependo muito de não ter vindo antes. Pela minha falta de visão, pela minha falta de capacidade de ouvir, inclusive a minha esposa, de entender o que ela queria me passar. Que eu tenho certeza que quando ela me falava, era o Espírito Santo querendo me guiar e eu não entendia isso. Hoje eu tenho o Espírito Santo. Hoje eu estou na igreja, eu tenho o Espírito Santo, eu sou feliz e tento passar isso para outras pessoas. Eu encontrei uma vida completa e tenho certeza que você vindo aqui, você também vai encontrar. É isso aí, minha amiga, meu amigo. Nós temos mostrado os testemunhos, temos mostrado os depoimentos. Será que as pessoas que chegam ao Universal, eu vou mostrar as imagens aqui do templo, das pessoas na reunião, será que essas pessoas têm sido enganadas, todas elas? Não é possível. Para pensar. Será que essas pessoas não receberam nada de Deus? Será que elas não receberam nada de bom? Então, o que fazem? O que faz com que essas pessoas estejam então na igreja? Qual o motivo? Não é? Se elas não estivessem bem, se elas não tivessem tido mudança de vida. Olha, no meio dessa multidão, há pessoas aqui que foram desenganadas pela medicina. Pessoas aqui que estavam com os dias e meses, com os dias contados. Tinham meses só de vida, segundo a medicina, os médicos. Há pessoas aqui que a família estava destruída, o casamento, a vida econômica. Pessoas aqui que tinham depressão, queriam morrer. Hoje são pessoas diferentes, têm paz, estão prosperando, conquistando. A vida mudou. Elas estão felizes, estão bem. Mudaram de vida. Porque Deus é o mesmo, a palavra dele é a mesma. E você vai ficar a sofrer até quando? Até quando você vai ficar sendo escravo desse problema? Até quando você vai continuar a viver desse jeito, minha amiga, meu amigo? Chega de sofrimento, chega de fracasso, chega de derrota, chega dessa vida de dor, de choro, de humilhação. Deus quer mudar a sua história, Ele quer mudar a sua vida. Ele quer transformar a sua vida. Daqui a pouco, ao final do programa, eu vou fazer uma oração por todos aqui. Essa oração não vai resolver os problemas, mas vai te dar forças para que você possa procurar a Deus, procurar o universal, para que você possa reagir, tomar uma atitude de fé. Pastor Pedro está aqui no programa e tem uma mensagem que veio pelo WhatsApp, né, Pastor Pedro? Sim, senhor, bom dia a todos. Tem uma mensagem que diz assim: eu sofria já há muitos anos de depressão, mas já há 4 anos para cá tem se vindo a agravar de dia para dia. Tenho tido crises com bastante sofrimento e a cada crise que tenho me tenho jogado nos comprimidos mais do que aqueles que já tomo diariamente. Só sei que quero acabar com esta dor que sinto no peito e choro e depois fico tipo paralisada. E é aí que me jogo nos comprimidos. Não sei se é para dormir ou se é para acabar com a vida. Só sei que a dor é insuportável e que a dosagem cada vez tem sido maior a cada crise. Estas crises aparecem sem dia específico. Posso me levantar bem, como passado 1 hora já não dou conta do meu corpo. Começo a tremer muito e esta agonia e tristeza no peito que me faz ficar sozinha, sem ninguém, sem barulho e que só me apetece desaparecer. Esta dor mata-me. Olha só, amiga, muito delicado o seu caso, porque você já tem sido acompanhada, você tem feito os medicamentos e, infelizmente, o seu caso e o seu quadro tem se vindo a agravar. E pelo que você descreve aqui na mensagem, a gente percebe que as pessoas não estão bem inteiradas do seu caso. O que você deve fazer? E apesar da sua fraqueza, apesar de você estar fragilizada, e de repente o que eu vou lhe propor seja algo para si muito difícil, que é você se levantar, sair da onde você está e vir até nós. Porque, como você tem visto aqui no programa, as pessoas, elas são libertas.
o milagre acontece, porque o seu problema é transcendente. Você precisa de uma intervenção de Deus, a ação sobrenatural do poder da fé. E é isso que nós estamos propondo para você, um milagre. Porque, humanamente falando aqui, o seu caso tem sido impossível. E o Senhor Jesus afirmou que os impossíveis dos homens, que é o seu problema, ele é possível para Deus. Ainda hoje, terça-feira, se você quiser me procurar, eu vou estar ali no Templo Maior ou numa Universal perto de você. Mas não fique aí prostrada. Você tomou a iniciativa de mandar a mensagem, é porque você quer mudar essa situação. Então, nós vamos estar aqui para lhe ajudar. Hoje, terça-feira, é o dia da unção com óleo no local da enfermidade. Os homens são ungidos pelos pastores e as mulheres são ungidas pelas obreiras. Então, hoje na Universal tem esse tratamento para a cura divina, com a unção com óleo no local da enfermidade, conforme os apóstolos faziam, ungiam os enfermos e eles eram curados com a oração feita. A unção com óleo e a oração. É assim que a Bíblia ensina, ungir o enfermo com óleo e fazer a oração da fé, que ele será curado. Então nós vamos colocar em prática o que está escrito na palavra de Deus no livro de Tiago, que fala exatamente sobre isso. Unge o enfermo com óleo, faz a oração da fé, que o enfermo será curado. Se está escrito, então tem que acontecer. Por isso que a Igreja Universal do Reino de Deus é considerada e chamada e conhecida como a Igreja dos Milagres. Por quê? Porque se está escrito na Bíblia, tem que acontecer. Só isso. A fé que Deus nos deu é uma fé que pensa, é uma fé que raciocina, é uma fé inteligente. Nós não aceitamos ler a Bíblia como um livro de história que vem a trazer consolo. Para nós, a palavra de Deus é viva, e se ela é viva, o que está ali acontece. Aconteceu no passado, acontece hoje e vai acontecer amanhã. É a palavra de Deus, é assim que nós cremos. Essa é a diferença que há na Universal. Dentro de instantes vou conversar com a senhora Deolinda, que tinha um tumor maligno. Antes eu vou colocar uma matéria que fala das 7 orações. Propósito forte que acontece aos domingos 9h30 no Templo Maior. No Templo Maior eu faço essas 7 orações. Cura, libertação, a oração pela família, prosperidade. Olha, são 7 orações. Oração dos casais, encontro com Deus, busca ao Espírito Santo. Veja essa matéria. Aos domingos, uma reunião especial tem atraído milhares de pessoas que priorizam Deus na sua vida. Uma reunião de renovação interior, onde são feitas 7 orações para todas as áreas da sua vida. Oração pela saúde. Então receba a cura agora. Receba a sua libertação agora. Sejam todos curados. Sejam todos livres da depressão. Oração pela vida profissional e financeira. Sejam as suas mãos benditas e abençoadas. Seja o seu trabalho abençoado por Deus. Que nada lhes falte, mas que eles tenham o melhor desta terra. Pela libertação espiritual. Seja livre dos pensamentos de morte, esse pensamento de dar cabo da própria vida, de se matar. Seja livre desse mal agora. Seja livre das dores da alma. Oração por todos os casais e pela união familiar. Ele guardará o seu lar, protegerá a sua família. Ele libertará os seus filhos, libertará a sua casa, libertará de todo o sofrimento. Ele liberta agora, ele faz isso agora. Para que haja transformação interior. Não importa o seu passado, não importa. Jesus morreu pelos nossos pecados e ressuscitou. Está sentado à direita do Pai. E Ele intercede por todos que se voltam para Ele. E principalmente para o batismo com o Espírito Santo. Receba a glória, a plenitude do nosso Senhor, a plenitude do Deus de Israel, do Deus vivo, do Deus Todo-Poderoso. Sejam cheios do Espírito Santo aí agora. Para que você tenha uma vida plena em todos os sentidos e para que guarde o mais importante, a sua salvação.
Concentração de Fé e Milagres. Estas pessoas recebem uma força sobrenatural pelo ouvir e praticar dos ensinamentos e orações aqui realizados numa palestra motivacional de instrução e de louvor a Deus. Concentração de Fé e Milagres, todos os domingos, às 9h30 no Templo Maior. Rua Doutor José Espírito Santo, número 36, a 200 metros do metro de Chelas e em todos os templos da Universal. Essa concentração acontece no nosso Templo Maior às 9h30. Todos os domingos tem o tratamento das águas, você pode trazer a sua garrafinha com água para que nós possamos colocar as gotas do milagre. Agora, se você quiser, você que mora em outros países ou em outras cidades de Portugal, você pode entrar no nosso site, na página da Universal, para saber qual a morada mais próxima. Mostra aí. Então, temos aí igrejauniversal.pt. Veja aí. Então, quando você vai lá nas moradas, então você tem aí a sede nacional, sede de Portugal, você vai encontrar aí o nosso Templo Maior. Você quer conhecer as igrejas da região norte, você mora na região norte de Portugal. Então, veja aí que tem as cidades e se você clicar, você vai saber a morada, tá bom? Aí você tem o centro do país, por exemplo, você está nos acompanhar em Coimbra. Clica aí em Coimbra para ver. Não sei se dá para fazer isso aí. Mas você está nos acompanhar em Coimbra. Então você entra, clica que vai aparecer o endereço. Aí, não, só para clicar no ícone. Temos ali a Grande Lisboa. Então tem várias cidades. Bom, você quer saber da morada em outro país. Então vamos aos outros países, para que você possa saber onde tem a Universal, né? Vai subindo a página, tem ali o Arquipélago da Madeira, Arquipélago dos Açores. Se você quiser saber em outros países, aí você vai ter que clicar no outro ícone que tem lá, logo acima. Você vai ver aí, olha, tá vendo aí? Ó, países. Clicou, pronto. Europa. Você vai sair os países da Europa, leste europeu, onde tem a Universal, tá? Veja aí, olha, creio que temos alguns países em falta ali, não estou a ver todos ali. Temos que colocar o restante aí, por favor, tá? Sobe um pouco, tem África, aí você vê, país da África, onde tem a Universal. Creio que não estejam todos também aí, vamos atualizar. América do Norte, você vê aí, não é? América Central, América do Sul, ou seja, você tem aí todas as moradas, você saber qual é a mais próxima, onde no seu país, onde tem a Universal. igrejauniversal.pt. Se quiser ligar, o número também aparece aí na sua tela. Tá ok? Muito bem. A senhora de Olinda está conosco no Skype e ela vai contar um pouco da sua história. Bom dia, senhora de Olinda. Tudo bem com a senhora? Bom dia, Sr. Bispo. Tudo bem? A senhora tinha um tumor maligno nos ovários, é isso? Sim, Sr. Bispo, eu tinha um tumor maligno. Eu tinha 21 anos na altura e eu sentia muitas dores fortes. Então eu procurei vários médicos e eles disseram-me que não era um tumor, que era gravidez. Então eu fiquei desesperada com aquilo, porque eu sabia que não era gravidez. E então fui a outros médicos e mandaram fazer exames mais a fundo e viram que era um tumor, que ele estava muito grande, mais ou menos uma bebé de 6 meses. E então fui operada de urgência. Eu não sabia o que estava a passar por aquilo tudo, porque eu sentia muito desesperada com isso, porque eu era muito jovem e não sabia o que estava a passar por isso. Então fui operada de urgência e logo após isso tive que fazer de urgência também tratamentos de quimioterapia, no qual o cabelo começou a cair. O cabelo era muito grande e eu própria cortei e ele começou-me a cair. Eu arrancava o cabelo da cabeça porque o desespero era muito grande e eu não sabia o que havia de fazer, porque eu estava numa situação muito crítica,
porque os tratamentos, eu ficava muito debilitada com eles, eu vomitava sangue, eu via pessoas todos os dias a morrer lá dentro. Todos eram jovens que estavam lá junto comigo, na mesma unidade, que eu estava internada no IPO de Porto, e então eu via jovens também a morrer. E era um desespero muito grande. As noites para mim eram muito longas, porque eu via gritos de pessoas, ou pessoas estavam a morrer, os médicos sempre a correr de um lado para o outro, os corredores. Aquilo era um inferno lá dentro. Eu não tinha a mínima chance de viver. Eu estava muito desesperada com aquela situação. Então foi quando, na situação que eu estava, eu pedi a Deus que me ajudasse, que me desse uma solução para aquilo. Então eu ouvi o programa da rádio e eu quis ir conhecer a Igreja Universal. Eu cheguei lá, fui muito bem recebida e então o pastor orientou-me a fazer a unção com óleo todas as terças-feiras. E eu disse, se é verdade o que falam aqui, então eu quero ver, porque eu não aceito mais estar nessa situação. Entretanto, eu continuei com os tratamentos, fazia tudo como é que mandava, e aquilo que eu não conseguia no tempo que eu estive lá, com os tratamentos depois, com a orientação do pastor, a unção com óleo, em 3 meses eu fiquei curada. Mas na altura eu também tinha um noivo e ele disse-me que por causa da doença tinha que me deixar, porque os médicos tinham falado que talvez eu não pudesse ter filhos, por causa do problema que eu estava a passar. Então ele deixou-me ficar, ele disse que eu não servia para ele, uma mulher doente assim naquele estado, que não servia para ele. Então o desespero foi muito grande, porque eu fiquei sozinha. Eu sentia-me rejeitada, abandonada por aquela situação. Mas era noivo, era o seu noivo, né? Sim, era o meu noivo. Mas ele nunca mais voltou para você? Sim, depois. Mas quando ele quis voltar, eu já não queria, porque não dava. Porque na hora que eu precisei mais, ele deixou-me. Então eu depois não quis. Certo. Mas quando ele me deixou, eu fiquei desesperada. Eu senti uma dor muito grande na minha alma. Eu tentei tive pensamentos de morte, de suicídio. Eu não podia viver mais. Você não quis mais saber dele, né? Sim. Você o deixou de vez. Porque depois que... Sim. Porque não dava para estar assim com uma pessoa, não. Quando ele me deixou, eu fiquei naquele desespero muito grande. Porque eu apoiava muito nele. Até ali eu apoiava muito nele. Mas quando eu conheci a Igreja Universal, eu fiz a unção com óleo, a todas as terças-feiras, e eu comecei a ter uma força muito grande dentro de mim, em que lá dentro mesmo do hospital, eu falava com as pessoas para elas terem fé, para elas terem força, que Deus ia ajudá-las. Bom, a senhora conseguiu a cura, senhora Diolinda? Foi curada? Sim, Sr. Bispo. Sim, foi curada, Sr. Bispo. Curada. E depois o tratamento que os médicos passaram não foi suficiente, era um problema grave. Mas através da fé, a senhora uniu o tratamento com a fé e foi curada. Sim, Sr. Bispo, eu fui curada, porque eu andei meio ano a fazer tratamentos e não tinha resultados. Depois de 3 meses que eu entrei na igreja, eu fui totalmente curada. Os médicos deram-me os parabéns, disseram, olha, estás curada, parabéns. Mas, juntamente, por causa desse problema, eu fiquei com aquela depressão. E hoje, como está? Hoje a senhora está casada, tem família, como está? Sim, hoje estou casada com um homem de Deus e tenho 3 filhos. Também estão na presença de Deus. Muito bem. Quer dizer, a vida sentimental, a senhora tinha se envolvido com uma pessoa que não era para ser uma pessoa que te batia, mulher nenhuma deve aceitar isso, um homem que te abandonou na hora mais difícil. Quer dizer, Deus te curou, Deus te deu um marido, um homem que te trata bem, que é fiel,
né? Deus te deu filhos, quer dizer, sua vida hoje está totalmente mudada. Sim, está totalmente transformado. Amém. Obrigado pela sua participação, pelo seu testemunho. Bom dia para a senhora. Bom dia, obrigada. Você tem sido afrontado por problemas, vários problemas que têm afligido a sua vida. Mas quando nós usamos a fé, todos os problemas são vencidos. Na época do rei Ezequias, rei de Judá, só para você saber, Israel era dividido em 2 reinos. Havia o reino de Israel e havia o reino de Judá. Judá ao sul, Israel ao norte. Então o reino de Judá, onde estava Jerusalém. Jerusalém foi, naquela altura, ameaçada por um rei da Assíria, chamado Senaqueribe. Esse homem causava terror para todos os povos e nações. Ele era um rei poderoso, tinha um exército poderoso, e a Síria estava acostumada a derrotar todos os reinos à sua volta. E chegou, então, a vez de Jerusalém. Ele mandou cartas, porque Ezequias não aceitou se curvar mais diante dele, não aceitou mais se submeter aos impostos que ele impunha. Então, por conta disso, Senaqueribe enviou cartas para o povo de Judá, dizendo: olha, Ezequias tem enganado vocês, o Deus de vocês tem enganado. Ezequias tem falado que Deus vai livrar vocês. Não vai, não. Os outros deuses não puderam livrar os povos que neles criam. E o Deus de vocês também não vai livrar a vocês. Quando aquelas cartas de afronta chegaram ao rei Ezequias, podemos até, se tiver mais para colocarmos, pode até colocar. Quando as cartas chegaram, o que ele fez? Ora, ao invés de se lamentar, ao invés de chorar, ele pegou as cartas e levou até o templo de Deus em Jerusalém. Expôs aquelas cartas de afrontas para Deus e disse: olha, Senhor, veja o que esse rei está dizendo. Ele está a falar aqui que o Senhor não pode livrar-nos. O Senhor não tem poder para nos livrar. Os outros deuses das outras nações não puderam e o Senhor também não pode. Ou seja, Deus estava sendo comparado por aquele rei orgulhoso com os demais deuses que reinavam, digamos assim, nos outros países, nas outras nações. Ora, quando Ezequias terminou aquela oração, Deus mandou a resposta através do profeta. Olha, diga para Ezequias que eu ouvi o que ele me falou acerca de Senaqueribe. Em outras palavras, deixa comigo. Ele me afrontou, então deixa que eu resolva o problema. Naquela noite, diz a Bíblia, Deus mandou um anjo. E o anjo foi até o acampamento do exército do rei da Síria e feriu a 185 mil homens. Pela manhã, quando o rei se levantou, ele viu o seu exército completamente destruído. Ali estava o chão, o vale totalmente forrado de cadáveres para todos os lados. E Senaqueribe fugiu para sua terra e lá foi assassinado pelos próprios filhos, ou seja, pelo próprio filho. Ou seja, você vê o fim do orgulhoso, do arrogante, o fim daquele que se levanta contra Deus. Você tem sido afrontado por uma doença, por um problema familiar, por um problema de saúde, uma dívida, um vício na sua família. E esse problema insiste em ficar. Mas você tem que tomar uma atitude de enfrentar essa situação, enfrentar esse problema, enfrentar esse mal. Não se curve, não aceite essa situação, não se dobre, enfrente esse problema que você irá vencê-lo. No dia 14, nós teremos o grande dia em que vamos apresentar a Deus as afrontas. O bispo Macedo estará no Templo de Salomão, em São Paulo, fazendo o clamor de lá, e nós, em todos os templos da Universal, no mundo todo, faremos o mesmo. Você vencerá essa afronta que está na sua vida. No programa de amanhã, eu vou colocar depoimentos que falam exatamente sobre isso. Pessoas que venceram a todas as afrontas que se levantaram contra elas. Tá certo? No programa de amanhã eu vou falar mais sobre isso e colocar depoimentos.
Prepare um copo com água, deixe-o próximo da sua TV. Nós estamos a nos aproximar do momento da oração. Antes, eu vou colocar uma matéria que fala desta quarta-feira, quando teremos a noite de Abraão, teremos as promessas, vamos falar sobre as promessas que Deus fez a Abraão. Então, você que sempre tem participado conosco às quartas-feiras, nós, no domingo e ontem também as pessoas que estiveram conosco, elas receberam o estudo bíblico. Vamos falar desse estudo nesta quarta-feira. Nós teremos às 8 da noite, a noite de Abraão, com as 7 bênçãos prometidas a Abraão. Vamos a esse intervalo que fala sobre isso. Existem situações no nosso dia-a-dia que nos deitam abaixo e tiram a nossa paz de espírito. O stress no trabalho, um casamento frustrado, sensação de vazio interior, a correria diária, a tristeza profunda pela falta de harmonia no lar, a falta de condições financeiras. Estes e outros problemas têm sido responsáveis pelo afastamento de muitos de Deus. Você sente-se fraco e sem forças? Sente necessidade de aproximar-se de Deus e receber a força que só Ele pode dar? Você precisa priorizar o que é realmente importante para o seu bem-estar interior. Às quartas-feiras, na Escola da Fé, você encontra uma reunião fundamental para o seu desenvolvimento e amadurecimento espiritual, para que você tenha capacidade interior para enfrentar os obstáculos diários, mas principalmente para que nunca lhe falte a estabilidade espiritual. Aqui você irá aprender sobre a Bíblia e a aplicar os seus ensinamentos diariamente numa reunião essencial para quem prioriza Deus na sua vida. Escola da Fé, às 20 horas no Templo Maior, Rua Dr. José Espírito Santo, número 36, em Lisboa. Saiba mais em igrejauniversal.pt ou pelo SOS Espiritual 21 836 8008. Nesta quarta-feira, 8 da noite, no nosso Templo Maior, a noite de Abraão, para você receber o Espírito de Deus e ter a sua vida totalmente mudada. Nós vamos aguardar a todos vocês. Agora eu queria que você pegasse o seu copo com água, chegue perto da sua TV. Nós vamos agora entrar em oração. O pastor Pedro vai fazer uma oração por todos e também em favor da sua família. Vamos falar com Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome do Senhor Jesus, neste momento nós unimos a fé, com a fé de muitas pessoas que, independente de religião, elas creem na Tua palavra, porque está escrito que tudo quanto nós pedimos em oração, crendo, nós receberemos. E nós te pedimos, meu Pai, para que o Senhor venha livrar esta pessoa que já buscou em tantos lugares, mas não encontrou uma saída. Pessoas que estão desesperadas porque já fez de tudo o que estava ao seu alcance, mas o problema persiste. Então que através deste copo com água que a Ti nós consagramos em nome do Senhor Jesus, ela seja livre, ela receba a força necessária para lutar e para vencer este problema. Visita, meu Deus, a família desta pessoa, o casamento, os filhos, aqueles que ela ama. Se algum deles tem algum problema ou algum desequilíbrio que tem trazido sofrimento a ela, então que o Senhor liberte, pois está escrito: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. É o que eu te peço de todo o meu coração, e que ao momento que esta pessoa beber esta água, ela encontre a mesma força que os testemunhos aqui apresentaram, encontraram para buscar em Ti a vitória sobre todos os problemas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, beba desta água e receba a força de Deus e seja livre do mal. Pois é, minha amiga, meu amigo, a noite de Abraão, nesta quarta-feira, vamos aguardar todos vocês. E olha, eu quero mandar um abraço a todo o povo de Portimão, aí no Algarve. Nós teremos aí em Portimão, nesta sexta-feira, a noite do Basta.
Você que quer dar um basta a todo o sofrimento da sua vida, não aceita mais essa situação, estaremos aí numa concentração de fé, estaremos aí nesta sexta-feira. Vou pedir a Deus por você, pela sua casa, pela sua família, você que está aflito, angustiado. Vá aí no nosso templo em Portimão, no Lago Gilianes, lote A. Fica aí a 200 metros do comboio, da estação de comboio. A 200 metros da estação de comboio aí em Portimão, tá bom? Nesta sexta-feira à noite, a partir das 19h30, estaremos aí nesta grande concentração de libertação. 20 horas em ponto, iniciaremos a reunião, mas chegue um pouco antes, tá bom? É aí na sexta-feira, à noite do Basta, aí em Portimão. Bem, nós vamos ficando por aqui. Você que vem acompanhando a programação, você que acompanhou pela nossa página no Facebook, Deus te abençoe. Você que está também sintonizado aí pela Rádio Record, Deus abençoe a todos vocês. Não se esqueça, nós estamos à sua disposição todos os dias. Qualquer universal que você procurar, você vai ter assistência, vai ter atendimento, você vai ter ajuda que você precisa, que você necessita. Tá ok? Deus os abençoe e até o nosso próximo programa. O nosso Templo Maior fica em Marvila, Rua Doutor José Espírito Santo, 36 a 200 metros do metro de Chelas. Um abraço a todos. Passa os dias em busca de algo verdadeiramente cativante, que lhe dê uma direção, que o motive e, sobretudo, que o oriente para tudo na vida? Não procure mais. Aceda a igrejauniversal.pt. Este é o seu espaço, a sua resposta para os desafios da vida. Com artigos diários, mensagens, textos de reflexão. Inspire-se com os casos reais. Aprenda hoje mesmo um novo conceito para a sua vida. igrejauniversal.pt